Olá, Shalom, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Morei Malachi, Ben Israel, líder da Sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. O vídeo que você estará assistindo conta a história do povo judeu no período de perseguição que aqui no Brasil durou por 300 anos, chamado período da Inquisição. A Sinagoga Anusim Brasil tem como objetivo ajudar a todos os que se identificam como judeu a fazerem o seu retorno para o povo de Israel e para o Deus de Israel. Que esse vídeo possa lhe ajudar, trazer muita luz e possa despertar a sua alma para esse retorno. Que o Eterno os abençoe. Shalom. Existe um capítulo na história do Brasil que foi totalmente ignorado pela historiografia brasileira. Durante 3 séculos, o Brasil teve uma instituição que atuou em todos os níveis da sociedade colonial, que foi o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. No Brasil não teve tribunal. O tribunal existia em Portugal, em Lisboa, no Porto e em Coimbra. Mas ele mandava buscar os suspeitos de heresia aqui no Brasil e em todas as colônias dele. Então, essa história do Brasil ficou ignorada. O arquivo da Inquisição era secreto e até a década de 60 ele foi praticamente desconhecido. Alguns historiadores famosos, como Alexandre Herculano e Antônio Baião, pouquíssimos, escreveram alguma coisa sobre o tribunal, mas ninguém se aprofundou para conhecer realmente o que foi que aconteceu no Brasil durante esses 3 séculos em que o Tribunal da Inquisição atuou aqui na colônia. Ela atuava através de seus agentes, ela mandava seus agentes para o Brasil e para todas as suas colônias, e esses agentes então prendiam os brasileiros suspeitos de heresia, levavam os acorrentados para Portugal, onde eles eram julgados. O julgamento do tribunal foi uma coisa bastante cruel. Eles podiam ter cárcere e hábito penitencial perpétuo, podiam ter como sentença as galeras do rei. As galeras era praticamente uma pena de morte também, e eles também podiam ser exilados, enviados para fora de Portugal, para alguma ilha deserta, e podiam também ser condenados a morrer na fogueira. Infelizmente, nem a minha geração e nem as anteriores tiveram esses estudos, porque esses estudos não existiam. Em toda a historiografia brasileira, durante 500 anos, não se fala nessa instituição. Hoje nós podemos falar já de uma historiografia brasileira sobre a Inquisição. Nós temos nos arquivos da Inquisição cerca de 40.000 processos. Pouquíssimos foram examinados. A maioria tem ainda que ser lida, estudada, porque cada caso é uma vida, e em cada processo vem história do Brasil, fatos, acidentes, romances, dramas, nesses processos. Esses processos, eles não são fáceis de ler, é preciso, às vezes, um determinado treino,
Alguns são de letra mais fácil, alguns são mais difíceis, mas já nós podemos dizer que depois que os arquivos se abriram, abriu-se uma nova história do Brasil. O que é muito interessante nessa história do Brasil é que nós temos os documentos. Nós temos documentos. Tudo aquilo que nós estamos falando, nós temos documento porque os arquivos da Inquisição eram muito minuciosos. Durante 3 séculos, eles vigoraram os inquisidores com toda a equipe das Inquisições. E durante 3 séculos, eles escreviam. Nós não tínhamos muitas distrações no século XVII, século XVIII. De modo que aqueles funcionários da Inquisição, notários, escreviam em grande quantidade. Basta dizer que cada processo pode ter de 300, 500, 800, 1.000 e 1.200 páginas. Um processo, uma vida. Então, o que é importante é que se use esses documentos. E nós podemos provar essa história do Brasil com uma riqueza de documentação, porque esses documentos estão todos nos arquivos de Portugal, todos nos arquivos que chamam Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo. Lá estão guardados, esse tesouro está guardado, que é a história do Brasil ainda não revelada. Hoje, à luz dessas novas fontes, que grande parte da população brasileira era de origem judaica e hoje as mais antigas famílias brasileiras têm antecedentes judaicos. Por exemplo, Joaquim Nabuco, Vinícius de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros. Nós sabemos que, principalmente os paulistas, e Paulo Prado já fala nisso, que aqui foi uma região de grande, de uma intensa imigração de cristãos novos, que eram esses portugueses convertidos ao catolicismo, e muitos dos quais preservavam em segredo o judaísmo, e outros não, se integraram completamente na sociedade ampla e se tornaram realmente os brasileiros, até hoje, considerados o povo brasileiro. Nos últimos anos, com a divulgação desses documentos, conhecendo a atuação desse tribunal aqui no Brasil, conhecendo também a quantidade de brasileiros que foram presos, foram levados para Portugal, nos últimos anos houve o nascimento de um movimento novo. Aconteceu no Brasil um fenômeno único, talvez, no mundo. Parte da população brasileira descobriu as suas origens judaicas. E uma vez descobertas essas origens, desejaram outra vez pertencer ao povo judeu. Então nós temos uma grande parte de brasileiros, principalmente no Nordeste, que sabem que são de origem judaica. Eles praticam ainda certos rituais, certa proibição de alimentos que os judeus não podem comer, eles também seguem. Aí tem determinados fenômenos que é geral no Nordeste e que são de origem judaica, como, por exemplo, a mortalha. Quando um homem, uma mulher falece, morrem, os judeus costumam usar uma roupa especial que os brasileiros do Nordeste chamam de mortalha.
E esse é um costume judaico. É um costume específico de envolver a pessoa morta nessa roupa, que é feita especialmente para isso. Isso é usado em geral no Nordeste. Além disso, nós temos outros fenômenos, também alimentares. O picadinho de carne brasileiro é de origem judaica também, porque está escrito nos livros da Inquisição. Quando você passar numa casa e ouvir o cheiro de cebola frita e picadinho de carne, você já sabe que é a casa de um judeu. E assim tem outras lendas e histórias que ficaram completamente esquecidas, porque os arquivos, como eu falei, eram secretos e ninguém tinha acesso a eles. Infelizmente, hoje, nós podemos resgatar a história do Brasil. Nós podemos escrever a história do Brasil, todos aqueles capítulos que não eram conhecidos, e enriquecer a história do Brasil e torná-la conhecido por todos os brasileiros. Arboli con almendra che io plantì